Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. E nós estamos aqui retomando, depois de algum tempo, os vídeos, as mensagens para que possa edificar a sua vida. E eu já quero te pedir, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, que você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e mais pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor. E hoje eu tenho um tema muito especial que vai falar sobre a morada, as moradas celestiais. Como será que é realmente isso que a Bíblia vai nos dizer, ou que muitas das vezes você ouviu falar sobre as moradas celestiais? Será que você já ouviu dizer que no céu nós teremos casa, né? De que no céu nós teremos uma casa para morar? Muitas das vezes você já ouviu ou leu na Bíblia, mas muitas das vezes não sabe interpretar de forma correta do que realmente a palavra está dizendo, né? Talvez você já leu na Bíblia dizendo sobre as ruas de ouro, e muitas das vezes você tem interpretado de forma equivocada, ou muitas das vezes tem aí pegado teologias fora de base bíblica. E hoje nós estamos aqui para te trazer a revelação dessa palavra, a revelação desse tema sobre as moradas celestiais. Então eu já quero te pedir, pega a caneta, pega um papel e vamos anotar tudo, porque vai ser algo revelador para você. E eu quero iniciar o estudo de hoje lá em Gênesis, e depois eu vou entrar em João capítulo 14, aonde está a revelação do tema do estudo de hoje sobre as moradas celestiais. Então vamos para o estudo, porque tem muita coisa para o que eu quero falar para você. No Gênesis capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3. Vamos estar lendo para que você possa estar praticando também, né? A Bíblia está praticando aqui a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que hoje vai ser algo tremendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao 3. Vamos lá? Está escrito assim: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Louvado seja Deus por essa palavra. Então vamos prestar bem atenção nisso aqui. Nós acabamos de ler sobre a descendência de Adão. Então nós sabemos que Adão, depois da queda, depois do jardim, ele teve 3 filhos. Os 2 filhos está de forma muito literal na palavra, que muitos conhecem, né, que é Abel e Caim. E sabemos da história tão trágica que aconteceu entre Abel e Caim. Abel é morto pelo próprio irmão, e Caim, por ter matado seu próprio irmão, ele fica errante no mundo, então perdendo o propósito de Deus na sua vida. Então a Bíblia vai dizer que Adão vai ter um próximo filho por nome Sete. E aqui fica algo muito claro e evidente, que a Bíblia está dizendo que Sete é a imagem, né, e a semelhança de Adão. Mas imagem e semelhança de Adão em que condição? Na condição pecaminosa, na condição de um homem caído. Então isso a gente precisa ficar muito entendido, para que você não erre quando você disser que todos somos filhos de Deus, ou que todos são a imagem e semelhança de Deus. Não, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Adão pecaminoso, na condição pecaminosa. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores, já desde o ventre da nossa mãe. É aqui que você precisa entender, né? Por conta dessa descendência, por nós, né, termos vindo de Adão. Então, isso tem que ficar muito claro para que não gere uma confusão, para que não gere uma palavra que seja um absurdo dizer que todo homem é a imagem e semelhança de Deus. E aí talvez você possa perguntar, mas pastor, quando é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus? Quando que eu posso dizer que eu sou filho de Deus?
quando você aceitar Cristo na sua vida e viver segundo a vontade dele. Porque foi esse o objetivo, o propósito de Jesus ter vindo na terra, para fazer o que o primeiro Adão não fez. Por isso a Bíblia vai chamar ele do último Adão, porque Jesus, ele venceu o que Adão foi derrotado. Aonde Adão perdeu, Jesus venceu. Jesus foi vitorioso. Então Adão perdeu para o pecado, mas Jesus venceu o pecado. Então todos aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. Através de Cristo Jesus, nós temos a conexão com o Pai. Podemos ser chamados de filhos. E é isso que é maravilhoso. E aí, através de Jesus, nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Para ficar bem claro, eu vou deixar um versículo aqui para você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 45. Só para ficar registrado o que eu estou te dizendo, né? E para que você tenha aí um conhecimento pleno da palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 45. Aqui, verso 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O que a Bíblia está dizendo para nós então? É aqui que nós precisamos entender. Que Cristo veio para vivificar o homem, para que o homem torne a imagem e semelhança de Cristo. Para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, devemos ser a imagem e semelhança de Cristo, porque Cristo é a imagem e semelhança do Pai. É aqui que começam as coisas a fazer sentido. Então, um dos objetivos e do propósito de Jesus não é somente morrer na cruz e te salvar do pecado, mas é também fazer com que nós podemos ter a conexão com o Pai de novo. É fazer com que nós possamos estar conectados, é nos religar, né, na condição de filho no Pai. É isso que nós precisamos entender e tomar posse. Em Romanos também, vamos ler Romanos capítulo 8, vamos voltar um pouquinho aqui. Romanos capítulo 8 e o versículo 29. Olha o que está escrito. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ou seja, aqui fica muito claro, o propósito de Jesus é fazer com que nós sejamos a imagem e semelhança dele, né, entre muitos irmãos. Através da morte de Jesus e da ressurreição dele, nós se tornamos filhos de Deus e ele é o nosso irmão mais velho. Então isso fica muito claro, isso fica muito evidente. Somos a imagem e semelhança de Cristo e Cristo é a imagem e semelhança do Pai. Então nós entendemos isso. Eu preciso te contar uma história para que você entenda melhor sobre as moradas celestiais. Na tradição judaica, era um princípio deveria ser seguido. Então, que princípio é esse, pastor? Quando o jovem iria casar, ele teria que ter um dote. E a moça deveria ter a sua primeira menstruação. Quando isso acontecesse, então eles estariam prontos para o casamento. Então, o homem deveria ter um dote. Então, a família desse jovem que iria casar, eles preparavam um lugar dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio terreno, né? Se você pesquisar, né, os judeus, eles não têm tanta preocupação com a fachada da casa como nós temos aqui, porque a preocupação deles está no interior da casa. Então, no pátio principal, no muro principal da casa, é onde eles construíam a casa principal dos pais. E nas laterais, nos muros laterais, é onde eles deixavam para fazer a morada para os seus filhos, os dotes. Então, cada filho que fosse casando,
Ali teria uma morada para eles iniciar a sua vida com a sua família, com a sua esposa. Então assim era feito. Conforme o número de filhos, havia um número de moradas, né? Aqui no Brasil nós poderíamos dizer apartamentos, mas lá era assim, moradas, né? Aposentos. Então nós entendendo isso, sabendo disso, fica mais claro entender João capítulo 14. E agora nós vamos ler João capítulo 14, para que você entenda o que realmente Jesus estava querendo dizer e se realmente tem morada, se realmente nós vamos ter casa no céu. É isso que nós precisamos entender. Então vamos lá, João capítulo 14, está dizendo assim, ó: não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Olha que coisa maravilhosa, onde a gente precisamos entender. Olha só, e agora, como entender isso? Olha aqui, a Bíblia, ela não está dizendo sobre casa nos céus. Ela não está falando sobre moradas. Por isso eu te disse acerca da tradição judaica. Quando nós olharmos um pouco no capítulo 13 de João, você vai entender que eles estão passando por um momento ali de muita adrenalina, de muito conflito, porque Jesus está dizendo que alguém iria trair ele e que iriam negar ele. Né? Você vai ver ali, Jesus está dizendo: olha, um de vocês irão me trair. Está falando acerca de Judas, que iria entregar ele, e vai falar acerca de Pedro, que vai negar Jesus. Então eles estão em um grande conflito. E Jesus vai dizer, e Jesus vai começar a dizer no capítulo 14, dizendo assim: olha, mas não se turbe o coração de vocês. Eu vou morrer, eu preciso morrer, mas não se turbe o coração de vocês. Aí ele vai dizer, ó: creia em Deus e creia também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. E é aqui que eu quero que você entenda, para que você tenha uma interpretação clara, porque Jesus, ele está falando de uma forma figurativa. Por que eu digo isso? Porque vamos pensar, Jesus, ele não está dizendo de casas, Jesus está dizendo de casa. Então, ou seja, vamos imaginar que Deus tem uma casa. Se Deus tem uma casa, para qual seria o objetivo dessa casa? E vamos imaginar aqui que Deus tem uma casa com paredes de ouro. Mas para qual objetivo? Qual o motivo de Deus ter uma casa? Que proteção Deus precisaria ter? Qual o motivo de Deus ter uma casa nos céus? Se proteger da chuva? Se proteger dos raios solares? Se proteger de invasores? O que seria? Qual o motivo de Deus ter uma casa? Não faz sentido, não é verdade? Deus ter uma casa. Então Jesus não está dizendo de casas. Jesus está dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Então preste atenção nisso aqui, que Jesus ele está usando uma forma figurativa. Então isso precisa ficar muito claro, para que eu e você possamos entender o que realmente Jesus está dizendo. Então olha só, no versículo 3, para que você entenda, para que a gente possa ter uma clareza, ele diz assim, ó: este eu sou não está se referindo, olha, esse eu sou não está se referindo à ascensão de Jesus. Quando ele está dizendo assim, ó, eu vou, não está dizendo da ascensão dele, não está se referindo à ascensão de Jesus, e sim da morte de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Às vezes você vai interpretar aqui, eu vou, no sentido da ascensão de Jesus. Ele não está dizendo da ascensão, ele está dizendo da morte dele. Por isso que eu referi ao capítulo 13 do que Jesus está falando. Ele está anunciando a sua morte. Então quando ele diz assim, ó, eu vou, ele está dizendo assim, ó, eu vou morrer, é a minha morte. Ele está se referindo à morte dele. Então quando Jesus morrer, ou seja, quando ele morrer,
a morte de Jesus era a única forma de ligarmos com Deus novamente. Então Jesus precisava morrer para pagar pelos nossos pecados, então nós sermos perdoados dos nossos pecados, para que então nós podemos estar conectados novamente, estarmos religados com Deus novamente. É por isso que ele está dizendo, eu vou morrer, eu preciso morrer. E quando ele voltar, ou seja, não é no arrebatamento, quando eu voltar da ressurreição, ele nos tomará para ele, é isso que ele está dizendo, para ele mesmo, né? E onde Jesus estiver, nós estaremos também. Então, o que Jesus está dizendo? Às vezes, na tua Bíblia, a tradução está errada, está dizendo estiver. Por isso que está errado. Mas se você pesquisar no original, e se você pesquisar em outra Bíblia, até no Google, se você pesquisar aí, por exemplo, no inglês, você vai ver que não está estiver, mas estou. Então Jesus está dizendo estou, não estiver. Ele não está dizendo no futuro, quando eu for. Não, ele está dizendo agora, aonde eu estou, né? Nós estaremos também. Então Jesus não está se referindo a uma posição geográfica, ele está se referindo à posição que ele está no Pai, a posição de filho. Por isso que ele diz, aonde eu estou. Esse estou se refere à posição que Jesus está no Pai, e por conta dele morrer e ressuscitar, e nós crermos nele, somos perdoados, né? Aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador, foi perdoado os nossos pecados, então a nossa posição em Deus agora é uma posição de filho. Então, Jesus não está falando de lugar, Jesus está falando de uma posição de filho. Jesus usou uma linguagem onde estou muitas das vezes. E é isso que a gente precisa aprender. Quer ver, ó? João capítulo 3, vai lá. Só para você entender que Jesus usou várias vezes, e esse texto aqui, né, no momento em que ele foi traduzido, para manter uma doutrina de que aqui está falando do arrebatamento, traduzir o estiver. E esse estiver modificou todo o contexto, mas na verdade não é estiver, é estou. Então eu vou provar para você que em outros momentos Jesus também vai falar estou. E um deles é João capítulo 3 e o versículo 13. Vamos ler para que você tenha esse entendimento e seja cheio, né, da presença de Deus, para que você possa ter realmente a convicção do que você está fazendo, para onde você está caminhando, para que você viva verdadeiramente dentro do propósito de Deus, para que então o destino da sua vida faça sentido, em nome de Jesus, amém? João 3, o 13, olha o que está escrito, olha aqui o que está escrito, para você entender que Jesus, ele sempre se referiu, né, eu estou. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia 13, olha. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, da mesma forma como Moisés. Aqui, ó, perdão, vamos ler de novo. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, ou seja, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que ele é aquele que veio do céu, aquele que estava no Pai. Então, é isso que nós precisamos entender de uma forma muito, muito concreta, para que não gere nenhuma dúvida, né? Vamos ler outro aqui, João capítulo 7, o versículo 33 e o 34. Ele também vai falar a mesma coisa. Trinta e três e até o 34. Olha só. E disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão em mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir para o lugar aonde eu
estou. Ou seja, Jesus está falando com eles e está dizendo que ele está já num lugar. Que lugar é esse? É a posição do filho. É isso que Jesus está dizendo. Não é um lugar geográfico, é a posição de filho. Jesus já é filho, ele é o único filho de Deus. Mas quando ele morre, ele vai mudar isso. Ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Então isso fica muito claro, né? Se nós lermos lá de novo, Romanos 8, vai falar de novo, né? Que ele predestinou para quê? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ou seja, Jesus morre filho unigênito e ressuscita filho primogênito, porque todo aquele que nasce de Adão, nasce à imagem e semelhança de Adão, mas todo aquele que nasce de Cristo, né, vai nascer a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que a Bíblia vai chamar Jesus do último Adão. Se nós nascermos do último Adão, estamos sendo a imagem e semelhança do último Adão. O último versículo que eu quero passar para vocês é Efésios, capítulo 2, e o verso de número 6. É o último versículo e eu espero que você tenha entendido o estudo de hoje, para que você possa ir cada vez mais e mais além, para que você possa adquirir conhecimento, para que você possa ir profundo na palavra e viver de forma clara, de forma intencional, o propósito de Deus na sua vida. Olha o que está dizendo aqui, Efésios 2:6. Vamos ler. Está registrado assim, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Então isso nós precisamos entender, né? Que a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, ele nos dá a condição de filho no Pai. E agora nós estamos no mesmo lugar, na mesma posição que Jesus está, que Jesus sempre esteve, condição de filho. Por isso fica muito claro e evidente, não existe moradas no céu, não existe casas no céu para nós morarmos lá, porque não faz sentido, né, ir para o céu para morar no céu. Jesus estava se referindo, quando ele fala, João capítulo 14, estava se referindo da posição. Agora, porque dentro do Pai há muitos lugares para habitar, para ter muitos filhos. Então, Deus, ele quer ter muitos filhos. Então, há espaço no Pai, há lugar no Pai para receber muitos filhos. E Deus deseja que eu e você possamos levar muitos filhos, muitas almas até a Ele, para que se transformem em filhos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. No próximo domingo teremos mais um estudo e vamos falar sobre a Nova Jerusalém, para encaixar sobre as moradas celestiais. O que será que a Bíblia diz acerca da Nova Jerusalém? Será que verdadeiramente, de uma forma literal, vai descer uma cidade santa e vai ser edificada na terra? Como é isso? Então eu espero você no próximo domingo para mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.